Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área, dia 17 de fevereiro de 2020. Fazer um vídeo aqui que eu nunca tinha feito antes, tá gente? Então eu nem sei qual será o resultado real aí no final das contas, mas me acompanha que a gente vai tentar achar o preço-lucro justo de algumas empresas aqui. Mas antes eu vou excluir as empresas que não têm uma liquidez suficiente para ser feito o estudo, tá? Então eu vou zerar aqui todo mundo que não tem pelo menos 500 mil reais de liquidez. Aí eu vou tirar aqui também o resto das informações, empresas que não têm informações de liquidez. Eu peguei aqui também o lucro líquido nos últimos 12 meses, terminados aí em setembro de 2019, é a coluna H. Mas antes, deixa eu acabar aqui de excluir essas empresas que não têm liquidez ou ativos aqui que não apresentaram liquidez na minha tabela, tá? Lembrando que vocês recebem todas essas informações aqui todo final de semana na tabela guia de estudo que eu mando, beleza? Vamos excluir aqui todo mundo que não teve lucro líquido também nesse período. E aí a gente vai terminar aqui com a Even 13. Vamos excluir também as empresas que não apresentaram informações sobre essa métrica. Beleza. Agora, vamos elencar aqui em ordem crescente em relação a setembro de 2018, os 12 últimos meses. Então a gente vai dar Unicasa ali para cima. Vamos excluir também, tá? E aí vamos ver se tem alguma empresa aqui que não ofereceu informação e a gente vai ter que excluir também. Beleza. Epa. Então a gente já viu quem teve lucro. E aqui essa coluna J e K são os dividendos pagos respectivamente nesses anos. Esse valor está vindo negativo porque ele é uma saída de caixa, tá? Então não tem problema esse valor estar negativo não. A gente já vai de alguma forma ajustar isso. Essas empresas que não tiverem informações de dividendos a gente exclui também. Agora a gente vai fazer no período de setembro de 2018 a setembro de 2017. Isso aqui é só para preparar um grupo de ativos que a gente vai tentar fazer aí uma previsão do preço sobre lucro justo, tá? Informação que a gente vai ter que usar também é o beta. E aí a gente vai excluir todo mundo que não teve informação de beta. Não tem problema. No final a gente ainda ficou com 96 ativos aí para fazer essa brincadeira. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar o valor absoluto dos dividendos para transformar isso num número positivo. Eu vou copiar isso e colar em forma de número, tá? E aí a gente tem as informações agora certinhas. Beleza? O que a gente tem que calcular agora para chegar na relação de preço-lucro, tá? A gente tem que calcular o payout de 2019 e o payout de 2018. Para quem não sabe o que é payout, gente, é a relação entre dividendos distribuídos, por isso que eu vou pegar o dividendo aqui de 2019, pelo lucro líquido, tá? Então a gente vê aqui que a Metal Leve, ela distribuiu um pouco mais de 100% dos seus resultados em forma de dividendos. Ela teve um lucro de 260 milhões e distribuiu 278 milhões. Beleza. O que a gente pode calcular aqui também? A gente pode calcular o ROI, que é o Return on Equity, famoso retorno sobre o patrimônio líquido. Então a gente vai pegar o lucro líquido e vai dividir aí pelo patrimônio líquido, tá?
A gente pode calcular também uma coisa chamada growth, que é o G, o crescimento. Como é que é calculado esse crescimento? 1 menos a média do payout, vamos botar a média, né? Você pode fazer também só o payout, vezes o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI. Então aqui a gente tem um crescimento esperado dessas empresas, porque se aquilo que ela retém de lucro, ela está multiplicando aqui no caso da Metal Leve é 19,75%, a retenção vezes essa rentabilidade do patrimônio, que é desse capital que ficou, pode me dar o crescimento futuro, beleza? O que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular um preço sobre lucro, onde a gente vai pegar a relação do payout e vai dividir pelo custo de capital próprio menos o crescimento, tá? Eu vou até apagar esse comentário, que eu vou inserir ele aqui, ó. A gente vai pegar esse preço sobre lucro e vamos inserir um comentário aqui. Vai ser gostoso. Preço sobre lucro. 2 pontos. É o dividendo sobre o lucro divididos pelo KE menos G. A gente ainda tem que calcular o KE aqui. O que é o KE? A gente aprendeu já que é somatório 4,25. É a taxa Selic. Taxa Selic. E aqui eu posso travar essas células mais beta vezes um prêmio de risco. Vamos botar que esse prêmio de risco ele é a Selic também. Não vai ficar feio se eu fizer isso. Não é isso, tá? Aqui é quanto que eu espero que o mercado acionário ele renda acima da renda fixa na eternidade aí. E esse número 4,25 ele não tá feio, tá? Isso aí, para te dar um contexto histórico, variou entre mais 6% e mais 2%, na média aí desde 1926, tá, gente? Então temos aqui, ó, um custo sobre capital, um KE. Tá. Então, como o beta aqui da Metal Leve é muito baixo, a gente teve um custo de capital próprio baixo, normal, tá? Boa. Vamos botar aqui então o que a gente poderia fazer. Então a gente tem média pegar aqui o dividendo, né, sobre o lucro. Tá vendo que deu 106 aqui? Por isso que eu vou pegar a média desses dois payouts. Eu vou dividir isso pela KE menos G. Simples assim. E aí, por que alguns valores vêm em negativo? Simplesmente porque o crescimento está maior que o custo do capital próprio. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui nos maiores KEs que a gente encontrou aqui nessa tabela. A Siderúrgica Nacional, maior custo de capital próprio aqui entre todas as empresas que a gente tem aqui à nossa disposição, né? Ou seja, que tiveram lucro nos últimos 2 anos, mais de 500 mil de liquidez, que pagaram dividendo também nos últimos 2 anos. A própria CSN está com uma relação de preço-lucro negativa aqui, tá? Então, eu vou aumentar isso aqui para 6%. Aí. Então, já alterou aqui o custo de capital próprio. E aí, a gente tem agora a relação de preço sobre lucro maior para menor. Vamos achar a relação de preço-lucro que o mercado está atualmente calculando para esses ativos. Então, eu vou pegar o valor de mercado e dividir isso pelo lucro líquido do último ano. Poderia muito bem também fazer assim, vou fazer assim, a média dos últimos 2 anos.
Beleza. Então a gente está vendo que aquele cálculo dessa fórmula aqui de preço sobre lucro justo que a gente encontrou, ela gerou um valor diferente em algumas vezes do que o mercado está praticando. Eu vou botar aqui uma relação de razão. Beleza. Então esse aqui seria um grupo interessante de pelo menos entender por que a gente está com uma relação de preço-lucro do mercado mais esticada. A gente está vendo aqui, ó, que a média 36 vezes só daquela galera ali, ó, com crescimento mais elevado, enquanto a média inteira foi de 30 vezes, ou seja, 20% maior. Algumas empresas aqui que apresentam uma relação de preço-lucro menor do que o mercado pratica, elas podem ser uma boa fonte de estudo, tá? Então essa aqui seriam as 10 empresas que têm um custo de capital próprio maior do que o crescimento, que apresentam aí algumas coisas interessantes para a gente estudar, tá? Então aqui, ó, a Cosan Logística, a Anima, a Loja Americana, a TOTUS, a Lynx, a Aliança Sonai Sierra, a São Carlos, a Petrobras, a Gerdau e a B3. Beleza? Vamos botar aqui a relação de preço sobre o lucro do menor para o maior. Então, olha só, mais uma fonte aqui de estudo para a gente. Juntando aqui essas 6 empresas com as 4 de cima, a gente chega em 10 empresas aí com preço sobre o lucro maior que 0, né? E elas podem ser boas fontes de estudo aí para a gente entender. O retorno sobre o patrimônio líquido médio dessas empresas foi de 9,16%. Relação... a gente pode calcular aqui também, ó, o valor de mercado sobre o preço sobre lucro, o patrimônio líquido, desculpa. Então a gente tem aqui, ó, o valor de mercado sobre o patrimônio líquido. Deixa eu dar uma pintadinha aqui nessas células, só para eu ficar mais relaxado, que eu tenho um problema de toque sério com isso. Então aqui, ó, a relação dessa média inteira que está com preço-lucro negativo, 6,88 vezes. Essa galera aqui, ó, que está iluminada, 1,82 vezes. Toda essa galera aqui, ó, teve uma média de 2,8. Então, em relação ao preço sobre o valor patrimonial, essa galera aqui realmente está se destacando, tá? Tem um payout aqui médio de 29%, um crescimento médio para essas empresas de 6,13%. Já essas empresas aqui, ó, apresentaram um crescimento médio de 14%. Deixa eu ver a média toda, 6,32%, tá? Então, gente, essa aqui seria uma boa lista para começar a estudar. Lembrando, nada disso aqui é uma recomendação, isso é só um estudo, ele é um conteúdo educacional, você é responsável por qualquer decisão que você tomar a partir disso, tá? Vou excluir essa razão aqui, ó. Então, gente, olha só, M. Dias Branco, Banco do Brasil, CSU Card System, Banrisul, Cogna, são todas as empresas aí que me trazem muita curiosidade mesmo de estudar, tá? A gente vai desenvolver esses assuntos aqui mais pra frente, mas por enquanto é só isso. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou até o final e deixa aí os teus comentários, me procura lá no grupo pra gente bater uma ideia sobre isso.
Se você tiver algum insight também para dividir comigo, é muito importante que a gente tenha essa troca de ideia, tá bom? Beijo grande, é só começo.